Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, aos meus irmãos, aos meus amigos, internautas. Vou fazer aqui um vídeo rápido e gostaria que todos vocês ouvissem com atenção, compartilhassem, curtissem, faça isso para a glória de Deus. Vou ler aqui um versículo da palavra de Deus e darei uma mensagem muito concisa, muito rápida, mas de uma forma bem clara. Capítulo 20 de Segundas Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Na versão NVI diz assim: Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Isso é uma exclamação. Escutem todos que vivem em Jerusalém, em Judá, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, certo? Ou esse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, certo? Eu vou aqui ler de uma forma parafraseada, que diz assim, novamente o versículo 15: e ele disse: escutem todos os que vivem no Brasil, e o rei e o presidente Bolsonaro, certo? Aqui é parafraseando. Escutem todos que vivem no Brasil e o rei e o presidente Bolsonaro. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa dessa corja que está unidos para vencer, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meus amados irmãos, quero ser breve, conciso. Vendo esse contexto aqui, na Bíblia atualizada, ela vai dizer assim: e disse, dai ouvido todo vós, Judá e moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, não temas, não vos assusteis por causa da grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meus amados irmãos, só para lembrá-los e finalizar aqui, serei breve. A Bíblia nos garante que nós não devemos temer. Temer aqui é ficar com medo, é recuar, é fugir, é se esconder diante da batalha, diante das pelejas, diante das ameaças, né? Isso aqui é para não se esconder, para não temer, para não recuar. Pois a guerra não é nossa, a guerra é de Deus. A nossa batalha não é contra carne nem sangue. A nossa batalha não é contra os seres humanos, mas sim contra o poder das trevas que está inserida na vida de muitos indivíduos que são aliados do inferno. O que quero dizer com isso? É que nós, olhando a trajetória de Josafá, olhando a trajetória do povo de Israel, do povo antigo, existia ali no princípio, você vai ver ali no capítulo 20 de Segundas Crônicas, a partir do versículo 1, diz que o povo do monte Seir e o povo amonitas e moabitas eram três povos, e esses três povos, eles não se davam bem, mas a Bíblia diz aqui, eu vou ver se eu consigo achar aqui rapidamente, mas a Bíblia diz aqui que eles se uniram para vencer a pequena Judá. Então o que isso quer dizer, meus amados e queridos irmãos? Quando o exército pequeno não consegue vencer o grande, se alia ao exército pequeno vários exércitos menores para aí se juntarem forças para guerrear contra o exército maior. Essa é a tática. Então, quando uma facção não consegue vencer uma facção maior, elas fazem o que? Elas se aliam às facções menores, fazem uma trégua e aí se juntam para vencer a maior. E é isso que está acontecendo no nosso Brasil hoje. Infelizmente, eu não gostaria de estar pregando isso, mas infelizmente a facção do inimigo estão se unindo para lutar contra o bem,
o mal contra o bem. Não é uma guerra apenas política de Jair Messias Bolsonaro contra Inácio Lula da Silva. Não é apenas os dois seres humanos lutando contra uma cadeira, né, uma posição, querendo governar a nação ou não governar. Mas por trás de tudo isso está a artimanha de Satanás. E o que nos deixa triste, o que nos deixa mais abatido, é a infelicidade de muitas pessoas que se dizem pastores votarem contra os princípios da palavra de Deus. Esses tais que se intitulam pastores, eles não merecem o título de pastor. Que pastor, segundo a palavra de Deus, pastor é aquele que leva as suas ovelhas a pastarem em pastos verdejantes, em pastos macios. Pastor significa alimentador. E o que uma miséria de um pastor comunista, votar numa pessoa comunista, o que um pastor, que entre aspas se diz pastor, vai votar num homem que é a favor das drogas, que é a favor do crime, que é a favor do aborto, que é contra a instituição que chama família, é contra a instituição sagrada, a palavra de Deus. O que é que um pastor prega para dar liberdade a um homem que não tem nada com Deus, não tem vínculo nenhum, e ele mesmo declarou que para se falar não precisa de ir para a igreja, não precisa procurar pastor, não precisa procurar sacerdote nenhum, se a minha Bíblia diz que toda ovelha tem que ter um pastor. Então, o que um pastor tem a se aliar com o indivíduo desse? Primeiro, esse pastor está divorciado do céu, ele está desligado das coisas espirituais, e caso contrário, ele está sendo comprado bem pago para poder fazer uma propaganda dessa. Tem um indivíduo na internet que até está orando para Lula ganhar, mas a palavra de Deus diz assim, não tenha medo, esta peleja você não vai pelejar, quem vai pelejar é Deus. Então, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. É por isso que ele diz: não vos assustei, ó Josafá, ó morador de Jerusalém. E eu parafraseando, digo: não temas, ó brasileiros, porque Deus está no comando de tudo. Se é da vontade de Deus que o nosso presidente continue, a Bíblia nos diz que essa peleja não é do presidente, não é dos crentes, essa peleja é de Jeová, a peleja é de Deus.